pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aulinha de hoje. Hoje eu trouxe um assunto super importante para o Enem, um assunto que o Enem todo ano cobra, que é a questão do escravismo colonial. Lembrando que na cobrança dos vestibulares que vocês prestam, principalmente o Enem, o primeiro lugar da cobrança sempre vem o sistema colonial. E o sistema colonial, né, que cai todo ano bastante, às vezes mais de uma questão na prova de história, ele sempre é trazido pelo Enem numa perspectiva mais cultural, mais social. É importante lembrar que os temas, dentre os temas do período colonial, o escravismo colonial figura como o principal deles, sem dúvida nenhuma. Porque a escravidão traz para o Brasil uma série de consequências. A escravidão é uma estrutura de longa duração, ela está dentro da discussão básica do racismo estrutural, então a gente precisa entender como aconteceu esse processo e por que esse processo aconteceu. Então, inicialmente, né, a gente tem a escravização indígena acontecendo aqui no Brasil. A escravização indígena acontece logo no início da colonização, então a partir de 1530, e a escravização indígena, ela vai aos poucos sendo substituída pela escravidão africana, tá? Então, é importante lembrar, né, que os motivos dessa substituição são bastante cobrados. Então, o indígena no Brasil, ele conhece o território, então ele consegue fugir com mais eficácia. O indígena no Brasil, né, ele tem uma questão muito importante que a gente fale aqui, de resistência indígena, né, forte dentre algumas populações do interior, os chamados tapuias, né, que os indígenas do interior são chamados de tapuias genericamente. Os Tremembé, os Goitacá, os Charrua, né, eles ofereceram uma grande resistência porque eles defenderam, obviamente, a sua liberdade, defenderam os seus territórios. E, obviamente, né, essa resistência toda, ela impede o ritmo de expansão da colonização. Então, toda vez que a gente fala sobre essas questões, é óbvio que toda nação que é escravizada oferece algum tipo de resistência. Só que, no caso, os portugueses estavam no Brasil, num território, né, da América Portuguesa que eles não conheciam muito bem, num território, né, que os indígenas conheciam melhor, e o tráfico de escravizados indígenas no Brasil não gerava lucro para a coroa portuguesa. Agora, trazer africanos, tributar em cima desse comércio, isso sim trazia lucro. Então é importante lembrar que na lógica do lucro mercantilista, o comércio de escravizados africanos ele é muito mais lucrativo do que o comércio de indígenas. Então não tem como você fiscalizar aqui no Brasil quantos indígenas estão sendo vendidos para quem não tem esse poder de fiscalização na colônia. Então, quando você traz escravizados africanos, né, pelo porto, aí tem como você fiscalizar. E você cobra imposto, e esse imposto sobre esse comércio vai diretamente para o rei de Portugal. Então, essa substituição da mão de obra indígena pela escravizada africana vai acabar sendo muito motivada, obviamente, por questões econômicas também. Tá bom? Então, além da resistência indígena, além, né, dessa questão toda da fuga do conhecimento do território, das fugas, a gente tem principalmente o motivador econômico. É verdade que a gente pode citar em uma prova, com muito cuidado, muita cautela, que os indígenas brasileiros também não tinham resistência a algumas doenças europeias, é verdade, tá? Isso é um fato real. Então, por estarem isolados há milhares de anos, né, na América, os povos originários, né, os povos indígenas, eles acabaram, né, ficando mais suscetíveis a algumas doenças europeias, por exemplo, gripe, né? Então, não existe uma imunidade sólida para gripe entre grupos indígenas, por conta desse isolamento. Então, é claro que isso não significa que eles são inferiores, nem significa que eles são, né, frágeis em todos os sentidos, não. Mas significa que é uma questão, né, ligada à imunidade, uma questão imunológica dessa população. Tá? E aí é claro, né, que falam vários mitos, várias falas erradas sobre a história o tempo inteiro. Principalmente que os africanos eles já conheciam a escravidão, então eles eram escravistas. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as sociedades africanas, sim, elas tinham já formas de escravidão. Vocês estão vendo aí a imagem, né, um africano escravizando o outro, né, colocando o outro como prisioneiro. Então, escravização por dívida, por guerra, escravização por crime, né? São escravizações que existem não só na África, mas existiram na Grécia, em Roma, entende? Só que na África não é o principal, não é o que move, né, a produtividade, não é a força de trabalho principal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não existia na África um sistema econômico escravista, embora existisse
escravidão, por dívida, por guerra, mas não era um sistema econômico escravista, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que falam isso, elas falam para tentar livrar o português, o colonizador, do peso da escravidão. Então, tipo assim, o africano não inventou, o africano inventou a escravidão, a culpa não é dos portugueses. Os portugueses transformaram isso num grande negócio intercontinental, gente, num grande negócio extremamente lucrativo. Então, é preciso falar, né, que formas de escravidão existiam na África, sim, mas não era uma sociedade motivada economicamente pela escravidão, tá bom? Então, só para a gente poder entender essas imagens que eu vou mostrar para vocês, a captura de africanos, né, e o processo de escravização começa com negociações com os líderes, né, dos povos africanos, com os líderes, né, de algumas, a gente chama de alguns povos tribais, os líderes, né, que vão trocar africanos por tabaco e cachaça. Então, acontece mais ou menos assim: produz-se tabaco e cachaça aqui no Brasil, a cachaça é o que sobra, né, da destilaria da cana, e aí esse produto barato, né, que é a cachaça e o tabaco, vão ser trocados na África com os chefes africanos por esses escravizados de guerra, de dívida, por povos capturados, e aí tem essa troca inicialmente. Só que ao longo do tempo vai começar a ter invasão. Ao longo do tempo, esse processo vai se tornando cada vez mais violento, porque conforme a colônia vai expandindo sua produtividade, você precisa de mais mão de obra para poder colocar, né, essa produtividade em andamento. Então você precisa sustentar o modelo escravista brasileiro. Então, mais tarde, os portugueses vão invadir regiões inteiras e vão escravizar reis, rainhas, pessoas que, na normalidade dos povos deles, não seriam escravizadas, né? Então é importante falar disso, esse processo ele vai aumentando de tamanho, beleza? Aqui uma imagem bem interessante, né? As moças e crianças do reino de Daomé. Daomé é um dos maiores fornecedores de escravizados para o Brasil, um reino bastante guerreiro, inclusive, que escravizava, capturava povos inimigos e vendia para o Brasil. Tem um filme bem legal, quem quiser uma dica de filme, né, para entender esse conteúdo numa prática de filme, claro, né, com algumas mudanças históricas, algumas imprecisões, como todo filme traz. O filme chamado A Mulher Rei mostra o escravismo português no reino de Daomé, né? A história mostra o reino de Daomé e as mulheres guerreiras que lutam contra os invasores, né? Os colonizadores. E é bem legal porque quando a gente pensa, né? Isso é uma fotografia, tá, gente? A época escravista ela durou tanto tempo, né? De 1530 até 1888 no Brasil, oficialmente foi abolida pela Lei Áurea. E é um período que, século XIX, já tem foto, já tem fotografia. Então, possivelmente, o que vocês vão ver aqui, né, são cenas que expressam muito esse caráter escravista, mesmo numa época de modernidade tecnológica, tá bom? Então, é importante falar disso, né? Aquilo que o Brasil mantém. Na África, é muito comum em algumas regiões, principalmente, né, entre os povos de Yorubás, você ter uma ideia, né, de fitolatria. Então, eles idolatravam as árvores que eram consideradas sagradas, né? Então, a árvore de baobá era considerada uma árvore sagrada, vários rituais eram feitos em torno da árvore de baobá. E os portugueses perverteram isso. Os portugueses, quando invadiam as regiões, escravizavam as pessoas, eles tinham que quebrar o espírito desse africano, né? Quebrar a identidade dele. Então, os portugueses, os colonizadores, eles muitas vezes inferiorizavam essas pessoas, né? Criando rituais invertidos. Então, se casamento em torno da árvore de baobá, você vai dando voltas, né, para receber a sacralidade dos deuses, a bênção dos deuses, os portugueses, antes dos escravizados entrarem no navio, né, negreiro, eles faziam um ritual invertido, né? E você tinha que renunciar a alguma coisa. Então, ao invés de ganhar alguma coisa, você está renunciando. Eu renuncio ao meu nome, eu renuncio à minha casa, eu renuncio à minha terra, eu renuncio à minha família, eu renuncio aos meus sonhos e entro nesse navio como ninguém. Esse processo foi muito cobrado numa prova de Unesp como um processo de despersonalização e dessocialização. Você tira a pessoa da comunidade dela e você despersonaliza ela. Ou seja, você ataca a personalidade dela. Quando você entra no navio, né, depois de assumir que você perdeu tudo e você não tem nem mais seu nome, e você vai ser rebatizado com o nome cristão, Pedro, Maria, José,
Isso é um ataque cultural, entende? É um ataque cultural de grande tamanho. Isso ataca a sua identidade. Por isso é muito importante lembrar, né, que toda vez que a gente fala da árvore sendo sacralizada pelos africanos como um símbolo, né, de misticismo, na cosmogonia, né, na visão de cosmos deles, de origem, eles acreditavam que a árvore é a conexão entre o mundo sobrenatural e o mundo material. E aí você vê o português derrubando essas árvores, ou então, né, fazendo rituais invertidos, prejudicando a identidade dessas pessoas. Então, o escravismo ele tem uma violência não só da captura, mas uma violência também da despersonalização e da dessocialização, né? E que rotas são essas que sempre caem nos vestibulares de vocês, né? Percebam que o português primeiro colonizou a costa africana, então ali a região de Cabo Verde, a costa dos escravos, São Jorge da Mina. Percebam que a maior parte desses escravizados vieram para o Nordeste, veio para o Nordeste, porque o Nordeste inicialmente era o centro de produção do açúcar. Depois, mais tarde, os portugueses que já tinham colonizado o sul da África, eles vão trazer escravizados dessas regiões, Luanda, Benguela, e principalmente Benguela, vem muita gente para o Rio de Janeiro, porque daí o Rio de Janeiro, mais tarde, né, vai ser porta de entrada para a região mineradora. Então, no Rio de Janeiro entram escravizados que são levados para Minas Gerais, porque eles que vão, né, extrair o ouro da terra. E a Contracosta, região ali de Moçambique, Mombaça, também vem para o Sudeste. E aí é muito importante lembrar, né, que toda vez que a gente fala sobre esse tráfico de escravizados, lembra disso, tá? Às vezes seu vestibular, ele traz o nome escravo. É normal cair escravo no Enem, a palavra escravo, em algum texto mais antigo. Mas se você puder utilizar a palavra escravizado, é melhor. Porque ninguém é escravo, você está entendendo? Escravo não é uma condição do ser. A pessoa, ela está escravizada, ela foi escravizada, né? Foi tirada a condição natural dela de liberdade. Então, nós somos livres, certo? A escravidão é a perda da liberdade. Então, quando você coloca escravo, embora seja comum cair nas provas, tenta evitar. Tá? Tenta falar escravizado. A mesma coisa acontece com índio. Índio é um termo que, para a comunidade indígena, é pejorativo. Ameríndio, pior ainda, né? Porque é o nome que o colonizador deu, América. Esse território não chamava América. Foi em homenagem a Américo Vespúcio, né? Então, quer dizer, quando você olha vocabulário para suas provas, lembra disso. Lembra de chamar de povos originários ou povos indígenas, porque a gente sempre vai respeitar o que eles, como eles querem ser chamados. A identidade é deles, não é nossa. Então, falar escravo ou índio, hoje em dia, já denota uma certa ignorância em relação a essa discussão, entende? Então, é importante adequar vocabulário. Por isso que eu estou falando escravizado, indígena, na aula de hoje, povos originários, entende? É essa a grande questão aqui. E aí eu queria, né, mostrar para vocês que essa violência do escravismo, ela vai muito além da fisicalidade, né? O nome dos navios negreiros, os chamados tumbeiros, o nome deles é um nome, são nomes terríveis, né? Imagina, um navio chamado Amável Donzela, ou Boa Intenção. Que boa intenção, gente, existe em escravizar alguém? Brinquedo dos meninos. E tem aqui, né, nesses slides, né, eu montei isso, com o número de escravizados transportados, o número de escravizados mortos durante as viagens, né? Esse levantamento eu peguei justamente, né, do Centro de Pesquisa, né, do Tráfico Atlântico, que tem essas informações disponíveis até hoje para mostrar a dimensão dessas questões. E olha quantas pessoas morriam. De 3.838 na viagem da Amável Donzela, nas viagens, 298 morreram, tá? Ao longo de 11 travessias. Você vê, né? Os números de mortos é um número bem considerável, pensando, né, justamente o número de escravizados transportados. Caridade, feliz destino, feliz dia para pobrezinhos, olha isso. Então parece que o português ele tem não só, né, uma necessidade de se impor, mas também de impor como se fosse uma caridade, como se fosse uma salvação para essas pessoas vir para o Brasil e trabalhar até morrer, entende? Então, quer dizer, existe essa coisa da superioridade branca que impõe sobre o preto uma vida melhor, pois estou te escravizando. Então, hoje essa é uma visão, né, extremamente racista, essa é uma visão extremamente prejudicial, violenta em relação a essas pessoas. Tá? Então é importante lembrar que quando a gente fala de um navio negreiro, a gente está falando disso aqui, ó.
A gente está falando, né, dessa estrutura onde a maioria deles vai ali, né, no intermédio do navio, estão ali no porãozinho do navio, acima das cargas, em condições muito insalubres, certo? Por isso o grande número de mortes. Em cima ali, ó, onde os marinheiros estão, alguns escravizados estão amarrados. Eles estão ali sentados e amarrados porque eles estão sofrendo, né, o que a gente chama de banzo. Banzo seria hoje a depressão. Então, claro, né, meu, você perdeu tudo, você perdeu família, você perdeu território, você perdeu título, você perdeu o seu nome, né? Você vai ser rebatizado forçadamente, você não pode exercer sua religião. É claro que isso gera um dano psicológico, é claro que isso é uma grande estratégia de dominação, é claro que isso precisa ser denunciado, né? E aí alguns quadros importantes, esse quadro famoso, né, da Missão Francesa, mostra pra gente, né, como seria o interior de um navio de escravizados no tráfico transatlântico, né? A travessia durava meses, então no mínimo 3 meses, então meses em condições precárias em alto mar, forçadamente. Eles não vieram por escolha própria. E olha só, né? Aqui é uma imagem que remonta ao século XVIII. Agora, no século XIX, é o século da ciência, do progresso, é o século das inovações. Esse século para o Brasil continua sendo um século de escravidão. Isso é uma foto, gente, de uma das últimas viagens de um navio negreiro, antes da abolição. Percebam os jovens, as mulheres, as crianças na imagem, percebam a magreza dos corpos, né? Principalmente das crianças. Então, quer dizer, desnutrição, maus tratos, o tempo inteiro. O sistema escravista ele é cheio de horrores. É um sistema, né, que no Brasil não funcionava por guerra nem dívida, funcionava por uma questão étnico-racial extremamente injusta. Então, quer dizer, né, eles eram desrespeitados desde o começo, tratados como animais. Por que você acha que esse homem está colocando o dedo na boca dessa mulher e a mulher está com a boca aberta? Porque ela é uma escravizada e ele está vendo a qualidade dos dentes dela. Assim como você verificava cavalos, né, dentes dos cavalos. Então, essa violência é sempre muito descrita no Enem, né, sempre muito descrita nas provas de vocês. Aqui, escravizados esperando, né, o senhor para poderem ir justamente para as fazendas. Então, aqui seria, né, um centro de revenda ou venda de escravizados. Então, os senhores estão negociando com aquele que está sentado ali, e aí os lotes de escravizados são vendidos e enviados para a fazenda. E esses lotes, às vezes, eram separados por cor, né? Então, a cor amarela, a vermelha e ali, né, o xadrez, são lotes de escravizados e cada cor representa um senhor que comprou aquele lote, né? Então, é tudo muito frio, é tudo muito calculado, é tudo muito desumano, é tudo muito, na ótica deles, um negócio, né? É um negócio. O nome que eles utilizavam era peça de escravo. Então, cada peça de escravo que você vendia aqui no Brasil, o lucro girava em torno de 800% por cada peça de escravizado, né? Que eles chamavam de escravo na época, beleza? Então, um lucro muito grande. E aí você vê, né? Homens, mulheres, crianças, todos eles têm um valor, todos eles, o valor varia de acordo com a faixa etária. Então, uma criança, ela vai te dar mais trabalho para, né, sustentar, mas ao mesmo tempo ela vai trabalhar mais tempo, né, do que um escravizado mais velho. O tempo de uso de um escravizado, eles falavam sobre isso na época, seria de 15 anos, mais ou menos. Então, em 15 anos, ele já não serve mais para muita coisa. Em 15 anos, ou você revende, ou então ele morre, né? E no Brasil, no cais do Valongo, né, no Rio de Janeiro, a gente recebeu mais de 1 milhão de africanos escravizados, e ali foi construído um verdadeiro complexo escravista. O cais do Valongo, né, atual Camerino, funcionava lojas de comércio de escravizados, geralmente casas térreas espaçosas, onde eles eram apresentados aos compradores, como a gente viu naquela imagem, né? A boutique de la Rue do Vallon, né, em francês, do Debré, da Missão Francesa, ele mostra aquela cena, eles divididos por cores, esperando os seus senhores virem buscar, que é essa imagenzinha aqui, tá? Importante lembrar, né, que toda vez que a gente fala dessa questão escravista, as imagens são muito abundantes, né? E não é só no Rio de Janeiro, esse mercado aqui é no Rio de Janeiro, mas a gente tem na Rua do Recife, né, na Rua do Mercado de Escravos do Recife. A gente tem de norte a sul do Brasil, gente, uma grande iconografia mostrando os senhores conduzindo os escravizados, né? Os pontos de pouso onde eles esperam ou são negociados. E aqui vem os trabalhos e os castigos, né? Por que esse senhor ele está sentadinho na rede
sendo levado pelos escravizados? Por que que ele não está em cima de um cavalo ou de uma carruagem liderada por cavalos? Porque isso daqui é demonstração de status e poder. Então, se eu tenho dinheiro para comprar um escravizado, eu sou uma pessoa muito mais importante que você, que vai andar a cavalo. Qualquer um anda a cavalo. Eu sou carregado numa rede pelos escravizados. Então, a cultura da ostentação, a cultura do status, está tudo isso ligado ao escravismo. E pode dar a falsa impressão para vocês de que, olha só, Gui, eles estão almoçando, comendo, né? E aí os escravizados pequenininhos estão ali, a senhora é gentil com eles, né? E, portanto, talvez tenha tido no Brasil menos racismo, menos segregação. Gente, sério. Essa imagem, ela mostra muito também dessa submissão, ela mostra, né, que o contexto não é um contexto democrático, ela não está agradando aquele menino porque ele é alguém especial para ela. Ele é um escravizado, certo? Ele é alguém que vai crescer e que ela vai mandar castigar algum dia. Assim como ela manda castigar a mãe do menino, que provavelmente é aquela ali, ó, que está abanando a senhora e o senhor. Eles não estão ali porque eles querem, eles estão ali porque eles foram forçados a estar. E seu filho é um produto do sistema escravista, ele também vai ser escravizado. Então é muito importante lembrar, né, que essas cenas de castigo, né, olha ali, ó, atrás daquela senhora, lá atrás no fundo, tem um escravizado assim pedindo, né, socorro, porque ele está sendo chibatado, chicoteado. Aqui é a punição do pau de arara, né, que é uma punição que depois vai ser revitalizada na ditadura militar, uma punição aos escravizados que eram amarrados para não poder se defender. O pelourinho, o famoso pelourinho, né? Aqui uma cena de carnaval, a cena de carnaval mais famosa que a gente tem, uma mulher preta pintando o rosto de branco para brincar o carnaval. E os outros africanos, né, pegando ali as bolinhas de cheiro que eles chamavam, para jogar uns nos outros. Então o carnaval é um momento de festa. Mas aí quando vem a quarta-feira de cinzas, o sistema escravista volta ao normal, porque ele não acabou. Né? Uma festa, ela pode dar um alívio, mas ela não tem o poder de acabar com a escravidão, de acabar com o racismo. Então, quer dizer, é um momento de uma liberdade relativa, vigiada, não completa, mas é um momento, né, de diversão. Castro Alves, no Navio Negreiro, né, ele narra para a gente poeticamente tudo isso, e é importante dar uma olhada, porque o Enem gosta, as outras provas gostam. Então ele fala, era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Ele vai falar do processo de captura, né? No Navio Negreiro ele vai falar, né, de como a despersonalização acontece. E eu queria terminar essa nossa inserção, né, pelo Enem, para a gente poder pensar um pouquinho nesse foco, né? Por que a gente debate tanto o escravismo? Porque o escravismo ele gerou ecos do racismo no Brasil. O racismo é herdeiro do escravismo, gente. Então não tem como entender o brasileiro, né, como racista se você não estudar a história da escravidão no Brasil. Então aqui a Maju Coutinho, né, uma repórter importante, jornalista, quando ela foi apresentar o Jornal Nacional, o Tempo no Jornal Nacional, ela recebeu um hate racista na internet, né? Eu não vou ler porque eu fico meio mal com essa leitura, mas eu deixei para vocês darem uma olhadinha, quem quiser pausar, dá uma pausadinha, dá uma olhada, mas pra vocês terem uma ideia, né? As pessoas, elas não têm medo nem de se expor com o nome delas mesmo. São racistas, isso não é brincadeira, né? Isso é racismo recreativo, gente, não é brincadeira. É racismo, né? A Thaís Araújo a mesma coisa, né? Ela foi dar uma entrevista um dia, apareceu com o cabelo dela e aí começaram uma série de críticas à negritude dela, à identidade dela, né? Então a questão étnico-racial no Brasil é bastante complicada e o vestibular sempre gosta de estabelecer isso dentro de um caráter mesmo crítico, tá bom? Então é importante lembrar que, dentre os assuntos que a gente destaca, o escravismo é uma das mais importantes colocações que a gente pode fazer na aula de hoje, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.